Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, vindo aqui para gravar mais um vídeo aqui para vocês. Hoje falando sobre uma série que eu vou começar falando sobre fé. Esse ano a palavra que Deus tem revelado a mim é sobre fé. O ano inteiro, agora no final do ano, eu tenho refletido e pensado e repensado de novo tudo aquilo que foi moldado em mim esse ano e que mais Deus falou comigo, que mais eu fui abençoado, edificado, foi sobre fé. O Espírito Santo me deu vários tapas na cara sobre fé esse ano e creio que você tem muito para aprender também, como eu. E fazendo essas palavras, eu tenho realmente aprendido mais e mais e mais e tentado confiar mais e mais em Deus. Então, que esse vídeo aqui possa ser uma bênção e edificar a sua vida. Bom, primeiro vídeo aqui a gente vai estar falando sobre a fé que muda as coisas. Primeiramente, a fé é uma coisa mais poderosa do que você pensa e ela também é um pouco mais complexa. A gente fala tantas vezes que a gente tem fé em Deus, tenho fé em Deus sobre esse propósito, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, só que a gente realmente não entende o que a fé é composta, né? Primeiramente, eu queria falar de Paulo. Paulo é uma pessoa que eu me inspirei muito para escrever essas palavras que eu vou falar para vocês e para aprender também. Lá em 2 Coríntios, ele fala muito sobre fé. Eu queria começar lendo em 2 Coríntios 3, 4, que ele fala: estamos certos disso, tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui ele fala que ele estava contando de uma situação e ele fala que ele tem certeza daquilo. A gente pensa assim, mas por que ele tem certeza daquilo? Tem algum papel assinado? Tem alguma situação que já está na lei por causa daquilo lá? E na verdade é só porque ele tem a plena confiança em Jesus Cristo. A gente sente tanto no nosso coração, às vezes o Espírito Santo falando assim, ó, vai orar pelaquela pessoa, aquela pessoa precisa de cura, ou vai, sei lá, faz alguma coisa louca que o Espírito Santo tá pedindo para você, que pode ser louco aos olhos humanos, né, deixa claro. E a gente não faz porque a gente realmente não entende que a nossa fé vem por meio de Jesus Cristo e porque o Espírito Santo, o Espírito Consolador que foi dado a nós, realmente tem poder e ele realmente sabe de tudo. Isso na verdade é uma falta de fé. Vocês provavelmente, muitas vezes diante desses vídeos, você vai pensar assim, meu, eu não tem nada a ver isso daí, eu tenho fé sim, eu só tenho um pouco de vergonha, mas na verdade é um pouco de, falta de fé, porque se você acredita que o Senhor é o único Senhor Salvador, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, e você mesmo assim não obedece Ele, isso é falta de fé, é falta de temor, porque não tem como a gente fazer isso. E é o que baseia essa palavra, a fé que muda as coisas. A fé que muda as coisas, na verdade, não é aquelas coisas que, eu tenho fé que minha empresa vai prosperar, glória a Deus, que prospere. Mas a fé que muda as coisas na nossa mente. A fé que muda as coisas na nossa percepção. A nossa percepção muda diante da fé. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Deus tem falado muito comigo diante de algumas situações que eu passei na minha vida. Principalmente, vou dar uma situação que eu acredito que vocês conseguem entender mais fácil. A minha namorada, antes da gente, quando eu comecei a namorar com ela, não era cristão, né? Eu era um Raimundo, né? Um cristão com o pé no mundo, pé na igreja. E eu só não conhecia Deus de verdade, Jesus de verdade, nem ela. E acabou que quando você nasce na igreja, você tem pais cristãos e você começa a ter um relacionamento com um jogo desigual que é totalmente contrário à Bíblia, tudo começa a complicar. Então assim, foi anos difíceis para mim, muito difíceis mesmo. Eu comecei a me encontrar com Jesus. Jesus tem seus propósitos, né? E eu tenho certeza que ele ama muito minha namorada, ele ama muito mesmo, porque assim, foi tudo muito perfeito, que nem ele. E aí ela começou a se aproximar de Jesus, ela começou a ficar curiosa e ela tem, assim, tipo, zero caráter antes dela conhecer Jesus, de que alguém gostaria de Jesus ou que ela leria uma Bíblia um dia, entendeu? E ela começou a se aproximar de Jesus e, cara, eu comecei a colocar tanta fé, mas tanta fé, gente, era uma fé, assim, surreal. Eu orava, mas eu orava com uma certeza, eu tinha visões dela se batizando e eu falava assim, Deus, glória a Deus, eu acredito no Senhor, eu nunca tive tanta fé. Nossa, só Deus sabe. Aquele foi um dos momentos que eu fiz meu primeiro jejum de 3 dias foi meu primeiro jejum. E, nossa, era tanta fé. Meu coração preenche, porque até dá saudade. Fala assim, Deus, eu preciso voltar a ter uma fé assim. Porque quando a gente precisa de uma coisa tão... Sabe quando você descobre, literalmente a palavra, quando você descobre o ouro, quando você tira o Espírito Santo, tira o véu dos seus olhos, você fala assim, meu, aquela pessoa precisa ver isso. Entendeu? É tipo, vida ou morte, eternidade ou não eternidade. Eu ficava assim...
depois de, assim, 2 meses, assim, ela se batizou e ela se entregou a vida para Jesus e começou a viver uma vida com Deus. E hoje em dia ela é não uma inspiração para mim, mas para muita gente, do jeitinho dela, que ela tem muita vergonha. Mas, assim, o que eu quero falar para você, a fé muda as coisas. Gente, a fé muda a nossa percepção. Diante da nossa percepção, a gente começa a colocar fé em Deus. E quando a gente começa a colocar fé em Deus, verdadeiramente, saber que o poder dele, não tem nada que pare o poder dele, a gente começa a entender que a nossa mão não funciona nesse mundo. A única coisa que funciona nesse mundo é a nossa fé em Deus. A gente não pode adicionar 1 minuto das nossas vidas e nem tirar 1 minuto das nossas vidas. Mas se a gente tem a fé em Deus, que Ele vai colocar 1 minuto de nossas vidas, muito provável que aconteça. Porque Ele tem poder. Tem coisa que a gente não tem, não é que a gente não quer fazer, ou a gente apenas não consegue fazer. Tem coisa que a gente não pode fazer. Tem coisa que a gente não tem, a gente tem limites, e Deus não tem limites. Então por que não colocar a fé naquele que não tem limites? E a fé é realmente uma coisa que, não uma coisa, mas ela é uma ação, ela é um sentimento, ela é muito mais do que você apenas pensar que você tem fé em Deus. Depois eu vou gravar um vídeo falando que a fé não é um sentimento e vocês vão entender isso um pouco mais profundo. Mas eu quero que vocês entendam nesse vídeo que a fé muda as coisas, a fé muda a nossa percepção, a fé muda nosso temor em Deus, a fé muda a nossa obediência. É isso, a fé é o princípio, do que... Porque assim, você entende o negócio, a gente pode até falar que a gente acredita em Deus ou não, mas a gente tem que ter fé naquilo que a gente fala. Um ateu, ele tem fé que ele não acredita em Deus, mas ele tem uma fé. Tudo começa numa fé. Pode ser que você lê a Bíblia inteira, mas se você não tem fé, aquilo não serve para nada. Tudo começa numa fé. Então é por isso que eu falo para você, hoje, ore pela sua fé. Presta muita atenção nesse vídeo e tenta seguir os próximos vídeos, porque eu tenho sido abençoado pela fé que eu tenho em Deus, e a minha fé é muito pouca. Minha fé é muito pequena mesmo. Eu tenho uma fé muito pequena, mas eu tenho pedido para Deus mais fé, mais fé, mais fé, mais fé, porque se eu colocar toda a minha fé nele, não é nem em quantidade, mas é no ser, se eu colocar minha fé nele, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. Não aos meus olhos, né? Aos olhos espirituais, que é o que importa, aos olhos de Deus. Então é isso, galera. Entenda que a fé muda as coisas, a fé muda a percepção, e a fé pode mudar a sua vida. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, que Deus te abençoe e que você já tenha sido edificado. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.